natureza, hepatometal inteirinho da mulher. Não tem nada a ver com hepatometal. Então, a pessoa com TEA, realmente, ela é singular. Nenhum autista é igual ao outro. Pois é. As pessoas não são. Exatamente. Nós usamos como padrão para fazer a anamnese. A anamnese é o que a mãe falou. É aquela pergunta que o médico faz desde a época da gravidez, o período neonatal, pós-natal, se há alguma compreensão, se houve anóxia cerebral, se a criança nasceu cirrosada, se não nasceu, para que a gente possa investigar e chegar a um consenso. Entendeu? Então a gente chama de anamnese. E nesse momento, a gente vai investigar. A partir de 2 anos de idade, já se pode ter uma noção se a criança tem TEA ou não. Mas aos 6 meses, se for bem investigado, e aumenta algumas características, uma questão do não contato visual na amamentação, já se pode ter uma suspeita ali, ok? Então, imediatamente, você pode começar a fazer estimulação. Exato. Entendeu? Eu não vou esperar essa criança desenvolver mais o autismo, as suas características ficarem mais agravadas, né, para esperar o alvo, entendeu? Então nós temos no autismo que a gente chama de, antigamente falava graus, agora são níveis. E esses níveis, eles são catalogados de acordo com o suporte que é usado nessa criança. Por exemplo, se eu tenho uma criança nível suporte 1, é o falado autismo leve, que usa como referência a linguagem anterior. E esse autismo leve, ele pode ser associado ao Asperger. O Asperger não está mais no DSM-5 que ele foi colocado como se fosse fora, para considerar o Asperger não como autismo, porque seriam os prodígios, como dizem que Einstein era Asperger. Entendeu? Então esse nível 1 é o autismo leve, é onde aquela criança tem alguma habilidade melhor, como seria o caso dessa mocinha aqui, eu creio, não é? Então, esse nível 1, o leve, é aquela criança que ela tem, digamos, um hiperfoco. O que é um hiperfoco? É aquela preferência da criança por alguma coisa, esta garrafa. Antigamente, o hiperfoco era tido como um fator comprometedor para a criança. Essa criança só quer brincar com essa garrafa, não quer fazer mais nada. O que eu faço, meu Deus? Só uma coisa, o que ele está falando, gente, ele está descrevendo características, o que eu pedi agora para ele foi isso. Traga para nós o que se vê na prática. Você tem que ter os olhos, não clínicos como ele, porque ele é um profissional da área, mas é possível que você identifique essas características. Por isso que ele está falando de forma tão didática, para que você verifique isso na prática. Então, e ela só quer brincar com essa garrafa. Então, antigamente, você não quer mais nada. Então, hoje, na literatura, falando com base no congresso que eu estive, o hiperfoco é o fator que vai ser abordado, ou seja, o tema gerador. Ele só quer brincar com essa garrafa. Joãozinho, você só quer essa garrafa? Tá, então eu vou brincar com ela. Essa garrafa, o que ela é? Ela é azul. Ela é feita de quê? De plástico. O plástico é feito de quê? Isso seria o tema inicial para fazer a intervenção. Mas uma intervenção específica para esse nível. Para esse nível de autismo, de suporte, tá, entendeu? Tá. Que seria o leve. E aí, eu vou definir leve porque eu só uso com essa criança, nível 1, essa garrafa. Entendi. O nível 2, que é suporte, eu vou usar com ele essa garrafa e esse livro. O nível 3, que é mais complexo, eu vou usar a garrafa, o livro, o caderno, o que for mais. Porque é mais complexo. Porém, existe criança com nível 1 com suporte 2, nível 2 com suporte 1 e nível 1 com suporte 3, dependendo de como ela se porta. É um pouco complexo, né? Mas aí você tem que entender, mas o profissional tem que entender mais ainda, por se falar com propriedade, né? De saber o que está falando. Então, para isso, esse hiperfoco ele é usado, para estimular essa criança, né? E aí, com relação às outras características, qual é que nós temos mais que pode ser observado? A elevação plantar, que usa, mas daí... Elevação plantar, sabe o quê? Andar na ponta do pé. Isso é importante. Nós temos ali o filho do Henrique. Nesse momento existe um diálogo. Agora, doutor, como estou dizendo, existe um quadro... Nesse momento acontece então um diálogo aqui, está acontecendo um evento aqui em um dos auditórios da UFPA, Campus Cametá, Joelson Stumano e o promotor da Justiça de Mocajuba também, que responde pela primeira aqui em Cametá, o doutor Drique Costa. Existe outra coisa, eu não posso caracterizar o filho do Eli
só porque tem uma ligação plantar. Porque existem pessoas que estão na ponta do pé por conta da sua genética, o teu pai andava na ponta do pé, o meu não andava. Principalmente bebês. Quando estão começando a andar, eles tendem a querer correr e andar na ponta do pé. Sim. Não é isso? Isso, exatamente. Então, nós não podemos, são características que a gente pode estar avaliando, né? No conjunto. Tá. A questão da interação social. Eu chamo o Dirk, ele não me olha. Ah, ele é autista. Não é assim. Não é só isso. Não é só isso. Ele pode ter muito bem um TDA, um transtorno de atenção. Não está nem aí. Mas aí... Faz lembrar aqui, eu não lembro a quantidade de características que uma criança autista tem que ter para se considerar. A partir de 7, 14? Não, é assim. Não, na verdade, os neuropediatras, assim, os mais experientes, eles precisam de tão pouco para dar o diagnóstico, né? Eu tenho uma parceira em Belém, que ela está conhece, que é a doutora Mira, parceira nossa. Então, ela já tem mais de 50 anos, eu creio, na área. Ela já olha, o moleque dá uma andada, ela já diz. E não é. Entendeu? Então, a gente tem uma certa experiência, já pode. Mas aí, no caso, eu diria que não teria que ter uma quantidade. E sim um tempo para você observar, aferir. Porque é uma responsabilidade muito grande. Você não vai poder dar, nós não damos laudos. A gente dá impressão diagnóstica, ok? A gente faz a impressão, encaminha os laudos para a neuropediatra e eles fecham o diagnóstico, né? E aí, então, existe essa questão dessas características que está falando, como a questão da elevação plantar, a não socialização, né? Nós temos a questão do atraso na fala, que são alguns, outros não. Por exemplo, o filho da Irley aqui foi atendido com nós no momento passado. Estávamos numa atividade terapêutica, nos estímulos, e ela dizia que eles tinham uma sensibilidade auditiva no começo, beleza. Ele estava fazendo uma atividade. E aí eu estava observando, porque eu estou na coordenação, mas eu observo tudo o que acontece. E ele estava pintando. Então eu peguei o meu celular e botei um som, ele é um pouco altinho, e passei por trás dele. E ele não se incomodou, eu cheguei a comentar contigo isso. Ele não incomodou. Ou seja, o que eu vou concluir com isso? Quando ele está hiperfocado em alguma coisa, talvez ele não incomodou, mas porque também não estava tão alto. Mas não incomodou. Se estivesse talvez muito alto, poderia. Mas eu entendi que ele não sentiu. Ou seja, a importância da questão da atividade, do hiperfoco no momento da atividade, da aprendizagem dessa criança. Isso não se aplica somente ao autista, à pessoa com deficiência. Até nós, né? Para estudar, temos que ter hiperfoco em alguma coisa, focar naquilo lá. Diante disso, nós temos vários tipos de tratamento terapêuticos, né? Nós temos a ciência ABA, que é um atendimento, não é um recurso, é uma ciência pautada em evidências. Que ela tem, que diz que tem mais referência e comprovação científica no atendimento da criança com TEA. Só que existe dois tipos de ABA. Existe o ABA que diz raiz, que é aquele que você coloca a criança na sua frente, numa mesa quadradinha, você faz a atividade. Você precisa aqui, eu te dou um bombom. Com adestramento? Sim. Mas e nós temos o ABA naturalista, que é pautada no hiperfoco. Porque a criança gosta, nessa abordagem que é feita com ela a partir do que é agradável para ela. Muito bem, gente, estamos ao vivo diretamente aqui do campus da UFPA, campus aqui de Cametá. Bom, o que ocorre dentro desse auditório é uma palestra, tá? Nesse exato momento, o Joel Sistumano está dialogando, presente inúmeras pessoas, tá? Aqui nesse evento, com o promotor de justiça de Mocajuba, tá? O doutor Dirk Costa, tá? É o promotor de justiça Dirk Costa de Matos, atualmente também exercendo a função de auxiliar da primeira promotoria de justiça de Cametá, tá? O que ocorre aqui é um evento, tá? Que aborda todas as informações, discussões sobre o transtorno do aspecto autista. Um importante evento que ocorre nesse momento, apoiadores
gente que tem na família, pessoas com autismo. Então, gente, é importante esse evento que está ocorrendo nesse exato momento aqui no campus da UFPA. Algumas informações a gente está levando para vocês, algumas palavras com relação do diálogo que ocorre agora do Joelson Stumano. Agora eu vou voltar para dentro aqui do auditório e aí o promotor segue a fala do promotor de justiça de Mocajuba, que também atende aqui como auxiliar da primeira justiça, da primeira promotoria de Cametá. Mãe, pai, quando for isso, procure fazer dessa maneira. Tem gente, doutor Joelson, que quer bater no filho quando o filho começa a gritar, porque o som é alto demais. E você, pai e mãe, tem que saber qual é a intervenção menos impactante para ele. Imagine você estar com um filho, com uma filha que entra numa crise. Será que você sabe qual é o tratamento mais adequado? Isso não seria legal que você lá do outro lado do rio soubesse fazer, para que o seu filho não sofresse mais? Pois bem, eu vou ser ousado. Eu vou fazer uma capacitação, porque eu quero que as pessoas... Não vou dizer assim, não vão sair vocês aqui formados em terapia ocupacional nem nada. Mas eu queria... Doutor, recentemente eu terminei de fazer também um curso com aplicação em aba, que ele falou que é direcionado hoje em dia também para os pais, que é isso que você acabou de falar. Você já vai se lascar, porque eu já vou lhe colocar nessa perspectiva. Eu acabei de fazer, né? Até publiquei nas minhas redes sociais, que eu compartilho um pouco também da minha vida lá sobre o meu filho, que outras mães não têm conhecimento. Aí eu aplico nele, né? Vou mostrando, e isso serve muito, é muito importante, porque tem pais que não sabem. Mas se a gente pega a internet e vê, tem tantos cursos que tem até gratuito pra gente aprender, entendeu? É um conhecimento que está... Gente, nós todos aqui deveríamos ter na ponta da língua, eu falo, não vou nem saber, noção de primeiro socorro. Eu aprendi com minha avó, que fez em mim, inclusive, me queimei, joga a pasta de dente em cima. Isso não existe, gente. Se cortou, joga a borra de café. Não existe. Mas o que eu quero dizer para você, se você tem a obrigação de saber primeiros socorros, como desengasgar um bebê, por exemplo, não é batendo, tá? Como você vai desengasgar uma pessoa adulta, o que fazer numa queimadura, o que fazer numa picada de inseto, por que você não tem primeiros socorros de natureza não material, por exemplo, numa crise como essa? O que você faz numa hora dessa? Isso não chega das pessoas. Mas na prática, eu tenho certeza que você, pai ou mãe, já deve ter se colocado numa situação em que em público o seu filho teve uma reação. E você, por inabilidade sua, pode ter feito algo que até piorou aquilo. E sabe o que é importante, Joelson? Quando o seu filho está numa crise, o seu objetivo não é fazer ele sair da crise. O seu objetivo é dar a ele o conforto máximo possível para que aquela situação se erradique. A pessoa diz, não quero passar vergonha. Não, não é esse o teu objetivo, não passar vergonha. Isso aí você tem risco, é isso da tua cabeça. O seu filho, ele está numa condição especial. Ele está numa situação de crise, você tem que saber o que fazer. Não é para você não passar vergonha, não é para as pessoas não ficarem olhando, é para o seu filho ter um conforto melhor. Eu preciso que você introjete isso na tua vida, tá? Eu vou passar agora para a doutora Larissa, para ela falar sobre a Defensoria Pública. E nós vamos, sem muito, nós temos um prazo aqui, que horas são? Olha, são 5h16. Eu vou estabelecer vocês até às 18 horas, porque já abusei da hospitalidade da UFPA. Tá? Vocês estão vendo, olha, tem até uma câmera aqui, olha. Eu fiquei nervoso ainda agora. Já pensou se eu falo uma bobagem? Olha, então, doutor, está ao vivo, tá? Ótimo, melhor ainda. Já me sinto à vontade. Tá? Oi? Não, pode ser aqui, doutor. Pode ser aqui. É porque a gente está fazendo uma transmissão, inclusive, noticiamos a chamada que o senhor gravou o vídeo para esse importante evento. Eu queria saber algumas palavras do senhor com relação ao objetivo desse evento, desse tema tão abordado, que é sobre como se tratar, como cuidar e dar atenção para quem tem o autismo, né? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui para fazer esse evento no sentido de fazer com que o município de Cametá possa ter o conhecimento de quem são essas pessoas que têm o transtorno do espectro autista e que nós possamos trabalhar com a indução de políticas públicas para a garantia desses direitos. Nós temos um auditório lotado aqui, as pessoas estão aqui ávidas por conhecimento. Este é o primeiro evento, nós vamos ter vários outros eventos em que nós vamos discutir essas questões mais importantes.
mas eu preciso que a população de Cametá entenda a importância de acolher os seus autistas, as pessoas que têm esse transtorno, para que tratem de forma humana, para que o poder público, inclusive, entenda que isso é uma prioridade, deve estar como uma agenda prioritária do governo. Essa é a nossa mensagem do Ministério Público. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Pode seguir. Obrigado. É bom que eu já falei sem texto nem nada. Não me preparei, não sei nem se meu cabelo está... Doutora, fale. Vou falar pelo microfone, vocês conseguem me ouvir? Sim. Ok, ótimo, vamos lá. Gente, eu me chamo Larissa Campelo, vou tentar ser direta, sucinta, tá bom? Para a gente poder fazer o formulário. Seguinte, eu sou defensora pública do Estado. Eu, juntamente com o doutor César, somos defensores públicos daqui, em Cametá, e estamos desde o final do ano passado presente na comarca. E desde já agradeço muito o convite do Dr. Dick, hoje, no meio da sala de audiência, me convocou, né? Bora, doutora, vamos lá, porque é um assunto muito importante. Então, qual é o papel da Defensoria Pública aqui? É só mais esforços, tá? Foi um convite que eu fiquei muito feliz, porque eu entendo que é uma causa muito importante. E qual é o papel da Defensoria? Não é só ajuizar a ação, assim como do Ministério Público, não é só ajuizar a ação. É mais, é promover direitos humanos. Isso aqui de informar vocês, informar os direitos de vocês, empoderar, vocês saberem o que eu tenho direito, o que meu filho tem direito. Isso é um passo muito importante, porque é a partir daí que a gente tem um auditório aqui repleto de pessoas querendo se mobilizar. É a partir daí que a gente tem pressão política, por políticas públicas. Isso é muito importante. E talvez hoje realmente o mais importante aqui seja esse relatório, esse formulário que vocês vão preencher. Preencham com muito carinho, gente. Porque, mais uma vez, precisamos de informações. Nós precisamos saber qual é a situação do município em relação às crianças, aos filhos de vocês. Para poder fazer justamente esse apelo, ou melhor, essa exigência, porque é direito de vocês. Exigência para políticas públicas. Então não levem isso aqui como algo chato. Vão preencher aqui o papel. Não. Dê importância, leiam com atenção. Se precisarem de ajuda para preencher, não entenderam alguma pergunta, peçam, falem. Porque quanto mais informações nós tivermos, mais poder nós temos em mãos. De pedir, de solicitar. E porque não é uma ou outra criança, são várias pessoas que estão compartilhando a mesma situação. Não é verdade? Então a gente tem que precisar condensar todas essas informações para poder cobrar. Porque, gente, não se enganem. O doutor aqui está acostumado. A ação é algo que pode ser muito mais demorado. O mais estratégico é cobrar, é fazer pressão em número, tá? É cobrar por políticas públicas. Então eu agradeço muito a atenção de vocês. Leiam com muita atenção. Isso aqui é muito importante pra gente poder realmente fazer essa pressão. E no mais, eu já me coloco à disposição para as próximas reuniões, para os próximos eventos. A Defensoria vai estar presente, seja por mim, tá? Ou seja pelo Dr. César. A gente quer com certeza colaborar. Vamos com certeza estar presente. Obrigada, tá, gente? Obrigado, gente. Muito bem, gente. Muito bem. Ao vivo, levando todas essas informações a você, o nosso seguidor. Pode falar. Meu nome é Joel, mas muita gente me conhece, eu sou Biel. Ele tem 12 anos, autista nível 3. Não é igual. Então, eu gostaria primeiro de mostrar a você por essa dedicação de você na obra da causa, na causa. Só um minutinho, senhora. Só um minutinho. Faça uma chegada dela. Tem que só ligar lá, tá? Igual? Então, eu gostaria, como já falei, agradecer a vocês e também falar que agora é mais uma segurança para nós, enquanto família de uma pessoa com deficiência, especificamente o autista. Porque aqui ninguém é iludido com nada, não. Eu acredito que todo mundo já tem real ideia da situação do que é conviver diariamente com um autista. Que é difícil, é trabalhoso, é complicado, às vezes a gente quer
sumir, que chegou no final do poço, a gente tem que voltar, e voltar forte, porque senão a gente não consegue seguir em frente. Então vocês agora é mais uma segurança para nós. O Daniel, meu filho tem 12 anos, ele passou 6 anos sem atendimento público, 6 anos. Se ele tinha atendimento, era porque eu pagava. A minha família pagava. A gente dava um jeito e pagava. Porque o Daniel ele é não verbal, ele precisa de fonoaudiólogo. O Daniel ele não sabe ir ao banheiro sozinho. Ele precisa de terapeuta ocupacional. O Daniel ele tem um estresse excessivo, ele se bate muito. Ele precisa de psicólogo comportamental. O Daniel ele tem seletividade alimentar. Ele precisa de um nutricionista. Então o Daniel ele precisa de muitas terapias, diferentemente das outras deficiências que são específicas. O autismo não, ele não tem uma especificidade de deficiência. É um monte de coisa em um único indivíduo que está no espectro. E a gente lutou muito. É uma família inteira, que nós somos famílias. Nós temos um grupo de família dos autistas, lutando o tempo todo em prol de ajuda para os nossos filhos. E está com 1 ano, vai fazer 1 ano em maio, que o Daniel está tendo atendimento público aqui em Cametá. Toda semana. Meu filho está sendo atendido na Casa Azul, toda semana. Toda semana ele está sendo atendido. Eu tenho o laudo do Daniel, já vão fazer 9 anos que eu tenho o laudo dele. Mas só agora eu consegui isso. Esse atendimento público aqui. Eu estou também em Belém, esperando, já fazem 3 anos me chamarem lá no CI, com o neuro. O Daniel ainda não foi chamado com o neuro. Eu consegui um atendimento lá no CI com um geneticista. Eu tenho um exame para levar para o geneticista, ainda não consegui retorno. O geneticista em Belém. Se eu quiser que o geneticista veja, provavelmente eu vou ter que pagar. Provavelmente, porque eu estou 2 anos na espera. O Daniel precisa fazer uma ressonância magnética com contraste. Eu vou ter que pagar também, porque eu não consegui pelo SUS. Então é uma série de coisas que a gente busca. Agora o Daniel estuda, ele sempre estudou, desde bebezinho, mas em escola pública. Que é uma segurança para mim, porque lá ele vai ter o professor de apoio. Aliás, uma escola particular, desculpa. Porque ele tem o professor de apoio. Agora aqui no município já tem essa segurança de acordo com a lei. E o professor de apoio tem que ter, contanto que aquela pessoa tenha o laudo e seja comprovado realmente que o nível e o grau de dependência dele é muito elevado e ele precisa daquela pessoa de apoio. Mas lá na escola pública eu consegui isso para o meu filho, ele tem um professor de apoio, que fica o tempo todo com ele, porque ele é totalmente, infelizmente, incapaz, dependente do outro. Ele ainda é assim, apesar de tantas terapias que ele já fez desde quando ele nasceu, desde bebezinho, porque o autismo ele foi diagnosticado com 5 anos. Com 5 anos, 2 anos de acompanhamento. Muito bem, para você que acompanha o nosso trabalho jornalístico, a gente está levando as informações acerca deste evento que ocorre aqui em um dos auditórios da Universidade Federal do Pará. Está aqui presente a ilustre presença e participação nesse evento do promotor de justiça da comarca de Mocajuba, Dirk Costa. É isso, né? Dirk Costa Mato. Tá? E também responde como auxiliar da primeira promotoria de Cametá. Bom, eu sou o repórter Márcio Mendes, eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento eu volto. Vale ressaltar que o promotor falou que esse é apenas o primeiro de outros eventos que aqui estará ocorrendo. Vai compartilhando a live, vai curtindo, vai comentando. A sua participação, ela é muito importante. Um adulto que vai ter uma nova fase da vida dele, todo esse processo de desenvolvimento